Valente, eu sou da 19ª turma da Santa Casa. Eu sou nascida e criada em Salvador, Bahia, né? Eu vim para São Paulo especificamente para estudar na Santa Casa. Foi quando eu mudei para cá. Vi para Santa Casa, eu saí de Salvador, eu tinha uma vida muito praiana, muito de mar, de esportes aquáticos. Estudava numa escola tradicional de Salvador, que é o Colégio Marista. Eu tinha 3 escolas boas em Salvador quando eu era marista. Estudei desde a 6ª série do ensino fundamental, agora, né? No Marista, e fui até o 3º ano colegial. E vi para São Paulo, começou a ideia de sair da Bahia, né? Eu, aos 15 anos, eu fui morar fora. Eu morei 1 ano na Suíça, estudando. E naquele momento que eu fui estudar fora, eu tive a certeza que quando eu voltasse para a Bahia, eu iria querer sair de novo. Então eu queria ter a experiência de morar em lugares diferentes, com culturas diferentes. Era uma coisa que ficou muito marcante para mim depois desse tempo fora do Brasil. E o que é interessante, assim, até os primeiro semestre do 3º ano colegial, eu jamais pensei em ser médica, né? Eu pensava em ser jornalista. Na verdade, eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, sempre tirava notas muito boas em redação, então a minha ideia era ser jornalista, e medicina jamais passou pela minha cabeça, também por uma razão muito simples. Eu sempre fui muito fóbica com agulha e sangue. E o que fez mudar isso, eu acho que é uma coisa interessante, como um professor apaixonado pela matéria que transforma a vida de alguém. Eu tinha um professor de biologia, que era o professor Ivan. No 3º ano, ele começou a ensinar anatomia humana e fisiologia humana. E eu fiquei completamente apaixonada pela matéria, e pouco antes de me inscrever para o vestibular, eu anunciei para minha família que eu ia fazer medicina, e foi uma grande surpresa, né? Porque a minha mãe falou assim: como assim, mas você desmaia quando vê sangue, como é que você vai ser médica? E até para me testar, né, no 3º ano, tinha um amigo que estava fazendo residência em ortopedia, e eu fui assistir uma cirurgia para enfrentar esse medo aí do sangue, né? E foi assim que eu decidi partir para a medicina e partir para São Paulo. Eu tinha uma curiosidade de experimentar lugares diferentes, apesar de ser no Brasil, né, não é um estudar fora do Brasil, mas São Paulo é uma cultura completamente diferente da cultura baiana, né? Eu não tinha muita vivência aqui em São Paulo, conhecia muito pouco. Vi para São Paulo, tinha uma grande amiga que estava prestando medicina aqui em São Paulo na época, e ela me sugeriu de fazer a matrícula para mim na FUVEST, e na época era separado, na FUVEST e na Santa Casa. E aí eu vim, prestei, não passei na FUVEST na primeira fase, por um ponto, quase morri. Voltei para Salvador e fiquei estudando que nem louca. Entrei na Universidade Federal da Bahia e aqui na Santa Casa. A Santa Casa não tinha muita ideia do que era em termos de escola, né? Foram as 2 propostas assim, que me fizeram. O intuito era muito mais sair e estudar numa outra cidade, sair de Salvador, sair daquela cultura e experimentar uma outra cultura. Quando eu cheguei na Santa Casa,
Aí foi bem impressionante. O prédio da Santa Casa é de uma beleza, de um encantamento, assim. Eu me lembro que eu cheguei uma semana depois, né, pela questão logística de mudar, eu cheguei atrasada. Eu cheguei na semana seguinte, a primeira semana eu não fui. E já cheguei na semana do trote, que é uma coisa que não existe na Bahia, né? Não existe trote, não existe a coisa de se fantasiar, de sair com os veteranos para ir pegar dinheiro e depois ir almoçar e fazer essa integração. Então foi um susto, porque eu lembro que eu cheguei como se eu fosse a paisana, estava todo mundo fantasiado e eu caí de paraquedas sem fantasia. Então eu já cheguei meio, né, falei assim, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Mas foi muito legal, porque eu fui super bem recebida por todo mundo, né? Eu só tinha uma amiga, eles não tinham família aqui em São Paulo, não tinha conhecimento. E aquele grupo, né, com o qual eu estudei se tornou uma grande família para mim. Eu fiz e tenho grandes amigos da Santa Casa até hoje, né? O convívio, todo o período integral, o quanto a gente se ajudava para estudar, né? Eu lembro na morfologia que a gente entra ali fazendo aquelas dissecções de cadáver, né? Que é uma coisa impactante, o quanto a gente ajudava um ao outro, né? A gente precisava passar de mesa em mesa para ver o que estava sendo secado na mesa do lado, e isso foi fazendo uma integração muito grande entre a gente, né? Eu já passei para Santa Casa. Eu lembro assim, o primeiro ano da Santa Casa, o convívio dentro do hospital era muito interessante. A gente entrava e tinha enfermagem, então a gente participava, né, dos curativos, aprendia como é que funcionava, fazer as histórias clínicas, né, as anamneses já no primeiro ano, e ter contato direto com o paciente, com aquelas histórias difíceis, aquela coisa dura, né, que vinha contando. E eu acho que a Santa Casa tem uma coisa muito humana, né, na formação médica. E a gente usava assim, coisas que eu nunca vou me esquecer, por exemplo, ensinar uma mãe que tinha uma criança que estava com anemia, com pouco ferro, a cozinhar numa panela de ferro, né? Você não precisava comprar o comprimido, usa a panela de ferro que isso vai passar. Ou então, se a sua filha está com catapora e ela está coçando muito, ensinava a usar amido de milho com água quente, água morna, que aquilo aliviava. Coisas do tipo maisena com limão, quando tiver com diarreia, era uma coisa que você tinha ali na mão, né? O uso do açúcar em escaras que a enfermagem usava, que é para eliminar a infecção. Então tem coisas da Santa Casa assim, que eram eu acho tão bonitas, assim, de como a gente integrando com o paciente e ensinando eles a como usar com coisas que tinham à mão, né? Que era muito, muito legal isso. Eu acho que assim, todo o curso da Santa Casa foi muito engrandecedor, né? Foi muito enriquecedor. Os professores e a integração que a gente tinha, a gente ficava lá e almoçava com o professor, almoçava com o residente, tinha aquela toca, né? Aquela lanchonete com árvores ali do lado de fora, e todos estavam lá de todos os anos, né? Era uma coisa que a gente tinha uma integração muito grande o tempo todo. E tinha a questão também dos esportes, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporte, né? Fiz bastante esporte quando eu morava na Bahia.
fui da equipe de natação do Yacht Clube da Bahia, e quando eu vim para São Paulo, tinha toda a cobrança de você precisa, na Santa Casa, você precisa participar da Santa ABC Med, que era a competição, Santa Casa, ABC e USP. E eu estava de mudança e nunca tinha jogado nenhum esporte tipo basquete, vôlei, handball, não sabia nada disso. E eu falei, não, se tiver alguma coisa com água, pode me chamar que eu tô dentro. E aí eu fui para a competição de natação, eu estava inscrita em 2 provas, acabei ganhando essas 2 provas, aí me inscreveram para participar do revezamento e acabamos ganhando 4 medalhas de ouro, e daí eu virei diretora de natação, fiquei diretora de natação por uns 3 anos. Então essa parte do esporte, da integração do esporte também era muito legal. A gente eu fui para todas as competições, na faculdade, tinha Batucada, Bato Santa, a gente tinha o hino que a gente cantava, né? Foi muito legal isso. Eu, quando comecei na faculdade, eu achava que eu ia fazer clínica médica, né? E fui passando pelas áreas. A clínica continuou sendo sempre alguma coisa que me chamava a atenção, mas a psiquiatria também começou a despertar a minha atenção ao longo do tempo. Eu lembro que, assim, é coisa paradoxal, né? Apesar de eu ter muito medo de sangue, eu tinha um R3, que era o Mingo, e ele falava que eu tinha muito jeito para cirurgia, né? Então ele me chamava para participar com as cirurgias com ele. Até uma vez ele deixou eu mesma quase que fazer uma cirurgia de hérnia simples. Ele ficou lá me auxiliando. Ele falava, você devia fazer cirurgia. Mas eu não conseguia me ambientar com a ideia de estar num ambiente fechado o tempo todo, né? O centro cirúrgico acabava me incomodando. Mas assim, todas as áreas foram interessantes. Diria que uma que eu com certeza disse que eu não faria já de cara foi a pediatria, mas porque eu tenho uma certa dificuldade em lidar com o sofrimento em criança. A criança está feliz, a criança está sofrida, eu não conseguia dar muito conta, né, de ver aquele sofrimento infantil. Fora isso, a ortopedia nem pensar, oftalmologia também não. Aí fui eliminando algumas coisas e ficou a clínica e a psiquiatria como opções. E eu prestei residência para ambas, tanto para a clínica quanto para a psiquiatria. A psiquiatria eu não prestei na Santa Casa, né? Eu não me identificava muito com a psiquiatria da Santa Casa, e tinha vários amigos que estavam fazendo residência no Hospital do Servidor Público Estadual, que tinha um diretor que era o Carol Salmiraj, que era um homem, ainda não, né, um homem extremamente interessante e que tinha uma visão muito particular da psiquiatria. Então eu me inscrevi na residência de psiquiatria do Servidor e na clínica médica da Santa Casa. Passei em ambas e comecei a fazer clínica médica no pronto-socorro da Santa Casa. Meu primeiro rodízio foi pronto-socorro. Fiquei segunda, terça, na quarta eu dei um plantão, lembro bem que na quarta eu dei um plantão de 24 horas e na quinta eu estava livre. E nessa quinta eu fui para o Hospital do Servidor. E na quinta-feira, até hoje, assim, ao 12:30 eu tenho uma reunião clínica de discussão de casos. E eu fui para o Servidor e entrei para assistir essa reunião clínica. E aí eu tive a certeza que era a psiquiatria que eu queria mesmo. Então eu pedi demissão da Santa Casa como residente e continuei dentro da psiquiatria do Servidor. Eu fiz 3 anos de residência em psiquiatria. No 3º ano de residência, eu voltei à Santa Casa, fiquei como preceptora de pronto-socorro durante 1 ano.
de manhã até umas 2 horas da tarde eu ficava no R3 do servidor e depois eu ia para Santa Casa e ficava ali com os residentes internos, né, fazendo a preceptoria. Isso eu fiz 1 ano, e aí volta a minha coisa meio nômade. Eu fui embora de São Paulo e fui morar em Florianópolis. Tem um tio meu que é psiquiatra em Florianópolis, e eu sempre viajava muito para lá, gostava de lá, pensava em unir um pouco da cultura mais do sul, com praia, que era coisa baiana, e eu fui morar em Florianópolis. Eu morei 1 ano lá. Trabalhei no Instituto São José de Psiquiatria, onde eu tomava conta de uma enfermaria e atendia no consultório privado junto com esse meu tio. Ele tinha 2 salas, eu ficava com uma sala e parte do tempo dentro do ambiente hospitalar, parte do tempo no consultório. Não me adaptei a Florianópolis, era muito frio, enfim, eu achei que eu estava me afastando muito da questão acadêmica e ficar muito isolada. Entendi ali que talvez eu fosse empobrecer do ponto de vista profissional, e aí fiz um outro salto. Eu fui morar em Paris. Fui fazer um estágio na Pitié-Salpêtrière, que era com o professor Luc Rocher, que é uma enfermaria de depressões resistentes. Fiquei 6 meses como estagiária lá, nessa enfermaria, e na época que eu estava em Paris, tinham também vários amigos que eram do Hospital do Servidor que estavam lá. E eles foram me indicando para fazer plantão, para ganhar dinheiro, em hospitais que tinham ali no entorno de Paris. O que era bem interessante, assim, apesar de eu ser brasileira, eu tinha um diploma traduzido, falava francês, porque eu já tinha morado, quando eu morei fora no Suíça, eu aprendi francês. E lá eu fiquei trabalhando sozinha, às vezes, no hospital com 300 pessoas. Dava plantão e atendia e ficava, e tinha absoluta confiança dos médicos lá. Nesses 6 meses eu não tinha nenhuma remuneração, exceto os plantões que eu fazia. Eu dei uma de maluca na época, eu comprei a passagem ida e volta, eu fui e vendi a passagem de volta. Não tinha passagem de volta no Brasil. Aí eu precisava ganhar dinheiro. E aí tinha uma amiga minha que fazia residência no hospital, que é o Centre Médical Marmottan, que é um hospital que trata de heroinômanos. E ela ia sair de férias, eu fiquei como residente substituta dela, e o outro residente saiu, aí eu fui fazendo substituição de residentes, e aí lá eu recebia um salário, e aí eu fiquei 1 ano morando em Paris. E aí voltei para o Brasil, e aí começou a carreira, né, aqui no Brasil. Aí eu comecei a entrar por hospitais psiquiátricos, né, trabalhei no Sanatório Anhembi, que é um hospital muito grande, com uma psiquiatria, um modelo muito antigo, muito arcaico. Lá eu fiquei 3 anos e, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar numa casa de saúde das irmãs hospitaleiras, que é a Casa de Saúde Nossa Senhora do Caminho. Lá eu fiquei mais de 10 anos e a gente conseguia fazer uma psiquiatria mais humanizada, de mais qualidade. E todas as pessoas que trabalhavam lá eram oriundas do Hospital do Servidor. O diretor é o atual diretor clínico da psiquiatria do Servidor, que é o Jordano. Ele convidava os residentes. Eu fiquei lá por mais de 10 anos. Nesse período eu fiz um mestrado em psiquiatria no Servidor. Quando eu saí do Nossa Senhora do Caminho, eu quis voltar a estudar, e aí tinha
também um amigo da Santa Casa, que é o Marcelo Feijó. Ele estava montando um grupo e tinha um projeto de estudo grande na Unifesp para estudar transtorno de estresse pós-traumático com vítimas de violência. E eu fui conversar com ele e ele me propôs fazer um braço desse estudo com genética do estresse pós-traumático, e isso virou meu doutorado. Esse grupo se manteve, eu me mantive no grupo até o ano passado. Quando veio a pandemia, a gente acabou diminuindo os atendimentos e as reuniões, e eu acabei me afastando, mas eu fiquei lá mais de 10 anos também. Fiz o doutorado, continuei atendendo voluntariamente na Unifesp 2 manhãs por semana. Tinha as reuniões clínicas e fazia os atendimentos. E sempre com o foco em vítimas de violência. A experiência lá na Salpêtrière com o Vigliochet, que era dessa questão da depressão resistente, me chamou muita atenção o quanto eles... Eu diria ao contrário, me chamou muita atenção o quanto a gente fazia uma psiquiatria com poucos recursos. Né? Eles tinham muitos mais recursos do que nós tínhamos aqui, em todos os sentidos. E vou ser um pouco pretensiosa, mas eu acho que a gente fazia psiquiatria melhor do que eles. Em termos de tratamento de medicação, ali eu acho que eu fiquei orgulhosa de ser brasileira, né? E na questão da droga dependência, aí foi uma experiência que eu jamais teria, que nós não temos esse tipo de paciente aqui no Brasil, que são usuários de heroína injetável. Então é uma população muito diferente. Foi muito interessante como aprender como era feita a abordagem de um dependente químico, né? Não havia uma rigidez de horário, você deixava ele ia chegando com o funcionamento dele, ele ia no dia que a gente estava, ele tinha um médico que era o médico referência, não tinha horário, ele chegava lá, o usuário chegava, a gente tinha todo um trabalho para que ele se sentisse pronto a fazer a desintoxicação, eles escolhiam fazer o momento que eles iam fazer. Isso foi uma experiência muito interessante. O chefe desse serviço, que é o Claude Liebenstein, era um cara incrível, né? Toda a teoria dele sobre a dependência química é uma coisa muito legal, e o modo como ele conseguiu fazer, ele conseguiu até um acordo com a polícia, porque para que os pacientes fossem lá, a polícia teve que assumir que não vigiaria o local e nenhum paciente precisava dar um nome de verdadeiro, para que eles pudessem se sentir completamente à vontade de buscar aquele serviço de acolhimento. Então isso foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Minha próxima mudança, eu já estou em mudança, na verdade. Esse momento de pandemia abriu uma possibilidade muito interessante em termos de, para uma nômade ou para quem gosta de mudança, aproveitar. Eu fiz um pouco de resgate na Bahia nessa pandemia. Contra tudo e todos, eu viajo para Salvador uma vez por mês desde abril do ano passado.
todos os voos que eu marcava foram cancelados, eu remarcava, e eu fui uma vez por mês para lá. E o que me permitiu isso? A telemedicina, né? O surgimento da possibilidade de atender online e das receitas digitais e a aceitação gradual dos pacientes para esse formato de atendimento. E uma vez por mês tem a ver com estar perto com a minha mãe, né, que não mora sozinha, mas tem também essa nova abertura que veio. Eu acho que isso facilitou muito. Então, ficou muito mais confortável até para o paciente. No início da pandemia tinha uma coisa de mandar motoboy buscar receita, poucos pacientes, e eu fiquei acho que uns 2 meses sem muito pouco paciente atendendo, porque a grande maioria esperava que fosse terminar a pandemia ou tinha resistência em fazer um atendimento online. Aí começou a demorar demais de sair dessa restrição, então aí o número de pacientes online aumentou, apesar de eu não achar esse o melhor formato. Eu acho que o presencial é muito mais rico. Eu acho mais cansativo atender online. Mas isso, por outro lado, permite uma maior flexibilidade de atendimento onde quer que eu esteja. Eu acho que o Brasil é um país extremamente violento, né? Eu acho que tem uma violência endêmica. Trabalhar com vítimas de violência aqui e o estresse pós-traumático que foi definido e descrito com vítimas com soldados, né, com pessoas que voltavam, com veteranos de guerra, o nosso estresse pós-traumático é muito diferente do que do veterano de guerra. Aquilo ali termina, ele volta com estresse pós-traumático, mas ele está fora da guerra, está fora da eventual reincidência, né, do fator que levou ao estresse pós-traumático. E na nossa prática, assim, muitos dos nossos pacientes estavam melhorando e eram retraumatizados com um novo assalto, nova situação de violência. Acho que a gente tem uma coisa muito grave, que são os estupros, né? A violência contra a mulher ela é muito, muito grave, e a gente fez um trabalho de atendimento a essas vítimas. Eu acho que o Brasil é um país extremamente violento. Eu acho que essa é uma questão de sociologia, mas eu acho que essa desigualdade, a infiltração do tráfico de droga cada vez mais forte, cada vez mais estruturado, eu acho que isso vai levando a desigualdade e a droga. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição muito grande, né, em todos os sentidos, que começou com essa revolução tecnológica via internet, né, que modificou via rede social nossa interação com outras pessoas. E isso está ganhando uma força cada vez maior, e acho que é uma coisa que a gente não sabe muito bem onde vai estar, né? Como é que essa tecnologia está sendo usada, para onde ela vai nos levar. E agora, com essa pandemia, a gente teve um boom, né, nessa parte de tecnologia, de comunicação virtual.
Não vejo com bons olhos esse ano e meio das crianças apartadas do convívio com outras crianças. E eu acho que dentro da psiquiatria a gente vai ter que aprender ainda muito, que a gente está aprendendo o tempo todo como lidar com o que vem surgindo, né? Porque a psicopatologia ela é dinâmica, né? Ela vai acompanhando o que vai acontecendo na sociedade, não é uma coisa estática. O ambiente vai produzindo novas patologias, novas formas, né, de surgimento de transtornos mentais. E a gente vê que isso está acontecendo. Eu acho que eu estava até vendo o APA, que é o Congresso de Psiquiatria Americana, um dos temas é como lidar, né, com transtornos mentais após o Covid ou durante a pandemia. Tem coisas que vão vir daí que a gente ainda vai precisar entender. Até para entender como tratar, né? Porque a gente está do lado de cá, mas a gente precisa ter um entendimento do que é essa psicopatologia que vai aparecendo para saber como abordá-la. E isso a gente está aprendendo. Eu acho que todos nós, psiquiatras, nesse período aí de pandemia, a gente foi vendo mudanças até na expressão dos pacientes que chegavam para a gente. E a sensação que eu tenho hoje, diferente do ano passado, onde as pessoas vinham muito mais com ansiedade, com muito medo, é que elas vêm hoje esvaziadas, quase que como definhando pela ausência de experiências, né? Eu fico brincando com meus amigos que a gente vive um eterno dia da marmota, aquele filme que você acorda e está no mesmo dia. Mas essa privação de contato humano e essa impossibilidade de projetar futuro, né? Essa coisa da imprevisibilidade que se tornou marcante e difícil. Eu acho que a gente vai aprender muito ainda dentro da psiquiatria que vai vir e como a gente vai tratar. Eu acho que a gente ainda nem está instrumentalizado para isso nesse momento. Está acontecendo. Assim como os outros colegas médicos estão tentando entender o que acontece no corpo humano e com o vírus, a gente está tentando entender dentro da psiquiatria o que acontece na psique humana com toda essa mudança que a gente está vivendo. Eu agradeço muito o convite para participar da Santa Memória. Acho que a Santa Casa é uma parte muito cara para mim, da minha trajetória. Assim, ela me deu ferramentas, me deu grandes amigos.